Segundo Samuel 5, versão King James atualizada. Então, todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e declararam: Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel no comando das tropas. E Yahvé te prometeu: És tu que apacentarás o meu povo Israel, e és tu quem governarás os habitantes de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei de todo Israel. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. O rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram a Davi: Não conseguirás entrar nessa cidade, até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir. Querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião e esta passou a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: Quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por esse motivo que costuma-se dizer alegoricamente: os cegos e os aleijados não têm o direito de adentrarem a casa de Deus. Assim Davi se estabeleceu na fortaleza e lhe denominou Cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde o Milo, o aterro que ficava do lado leste da cidade, até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Então Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Então concluiu Davi que Yahvé o confirmara como rei sobre Israel e que seu reino estava prosperando por causa do amor que o Senhor dedicava a Israel, seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas em Jerusalém e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobade, Natã, Salomão, Ibar, Ilesua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliadá e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento dessas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram a se espalharem pelo vale de Refaim. Então, Davi consultou o Senhor. Devo atacar os filisteus? Indagou ele. Tu os entregarás nas minhas mãos? E Yahvé respondeu a Davi: Ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim e ali os venceu e declarou: Assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho, pelas minhas mãos Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então, o lugar daquela batalha passou a ser chamado Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos, ali Davi e seus soldados os apanharam. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não os ataque pela frente, mas dá a volta pela sua retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos por sobre as amoreiras, sai rapidamente, pois será esse o sinal de que Yahvé saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gebá até chegar a Gezer.